Fala rapaziada, Brice na área. Bom, dando sequência a nosso conteúdo, né? A gente comentou aí no último vídeo sobre JavaScript, né? Fez o entendimento do que de como funciona, né? E agora a gente vai dar sequência ao entendimento na prática, né? De como a gente vai poder implementar esse jogo de adivinhação. E aí, antes de tudo, né? A gente vai aprender alguns conceitos básicos para a programação web, né? E você vai precisar de algumas ferramentas. Uma delas é o nosso Visual Studio Code, né? Que é essa ferramenta aqui. E uma outra ferramenta que você pode utilizar, caso você fale assim, Brito, eu não quero instalar nada na minha máquina, né? Eu quero começar aí sem ficar instalando, só no próprio navegador, como você tinha comentado anteriormente. Você pode dar um inspecionar também, digitar o código lá, né? Mas assim, eu sugiro utilizar uma ferramenta que é essa daqui, né? JS Fiddle. Eu acredito que é assim a pronúncia. Se eu acertei, deixa aí nos comentários. Se eu errei também, pode comentar. Mas eu acredito que seja essa a pronúncia. Esse jsfiddle.net. Você vai poder colocar aqui, né, o seu código e depois também compartilhar com mais pessoas, igual eu vou fazer aqui com vocês, né? Então, primeira coisa que a gente vai precisar para ir desenvolvendo, né, esse jogo de adivinhação são 3 partes, né? O nosso HTML, que é onde a gente deixa, que é a nossa linguagem de marcação de texto, né, que o navegador vai interpretar. A gente tem o nosso CSS, que é o que vai dar estilo à nossa página, e vai ter o nosso JavaScript, que é o que vai dar dinamismo à página, né? Então, a gente tem esses 3 elementos aqui, que vai fazer com que a gente consiga criar o nosso sistema. Bom, no HTML, já deixei tudo pronto aqui para a gente ganhar tempo, né? E ficar mais fácil o entendimento, eu deixei dividido nessas 3 abinhas aqui. Mas você poderia deixar, igual eu deixei aqui no Visual Studio Code, né, tudo em uma linha só, né? E caso você queira usar o Visual Studio Code, é só instalar aí na sua máquina, né? E criar dar um new, né? File new, arquivo com a extensão HTML e começar a programar. A diferença é que está tudo em um arquivo só. E aqui, ó, eu deixei o ponto onde você pode colocar o CSS, que eu separei aqui, né? E onde você pode colocar o JavaScript, tá? Então aqui no nosso HTML tem uma estrutura básica, né? Que é esse abre e fecha aqui, né? HTML, onde tem o início e o fim dele aqui no final, né? Tem o início e fim, o nosso head, que é aqui onde fica as meta tags, né? É o nosso título, estilos também, até JavaScript que a gente pode colocar aqui, né? Se você quer carregar antes de carregar toda a tela, né? A gente pode colocar aqui JavaScript. E depois do head a gente tem o body, né? Onde fica o conteúdo da nossa página. Então aqui vai ter formulário, vai ter parágrafo, vai ter seções, né? E aqui é onde vai ser exibido o conteúdo da página. Basicamente é isso. E antes de fechar o body, você pode colocar o JavaScript, tá? Isso é o HTML, né? Onde vai exibir o conteúdo da página, né? E o navegador vai interpretar essa página nesse formato. Depois disso, a gente tem o CSS. O CSS é o que vai dar estilo, vai dar deixar bonito o nosso site, né? Deixar estilizado. Então aqui tem algumas propriedades como fonte, como tamanho, né? Posicionamento de alguma div, né? Cor, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode adicionando aqui. E aos poucos vocês vão entendendo melhor. E o nosso famoso JavaScript, que está nessa última abinha aqui, né? E aqui onde no JavaScript a gente vai dar dinamismo à página, né? A gente vai criar eventos, vai colocar estrutura de condição, estrutura de repetição, enfim, eu vou entrar no detalhe já na sequência. Então a gente tem esses 3 elementos aqui, lembrando que você pode deixar tudo num arquivo só,
igual eu fiz aqui nesse documento separado. Então, bora para a prática. Para criar esse sistema, né, esse jogo de adivinhação, onde você vai ter que informar um número, né, entre 1 e 100, e o sistema, onde, na verdade, o sistema vai gerar um número entre 1 e 100, e a gente vai ter que adivinhar, e a gente tem 10 chances, né? E a gente vai falar se o palpite está baixo ou alto. Na verdade, o sistema vai falar, tá? Então, primeiro que eu vou precisar, gerar esse número aleatório, né? E eu vou pegar, nessas constantes, eu vou pegar os elementos da página. Então, aqui eu tenho os palpites, o último resultado, baixo ou alto. Isso daqui são elementos que está aqui no meu HTML. E como que eu faço para pegar esses elementos, né? Eu posso colocar dessa forma, document.carrySelector, e pegar através de um identificador. Neste identificador aqui que a gente está usando, a gente usou a classe, tá vendo? Ó, class, no caso aqui, class palpites, né? E como que você pega esse elemento da página? Através desse carrySelector, né? E aí você passa, entre aspas duplas aqui, o ponto palpite. E ele consegue pegar toda aquela região ali, aquele elemento dos palpites, né? Tudo isso daqui. Bom, aí depois foi o último resultado, também está aqui, né? E depois foi baixo ou alto, que é se o nosso palpite foi baixo ou se foi alto. Aí depois tem, depois desses campos, a gente pode pegar aqui o nosso campo do palpite, né? E o nosso botão para enviar. E aí a gente pode separar aqui o nosso contador e um botão, né? No caso, no finalzinho a gente vai ter que exibir um botão para o usuário conseguir refazer o jogo, né? Então a gente cria uma variável. Veja que tem uma diferença aqui, ó, entre variável, que é let, e constante, que no caso essas variáveis não vai sofrer alteração aqui, né? Nela, né? Nesse elemento, né? Dentro dele a gente pode adicionar coisas, claro, mas assim, são valores que não vão mudar aqui. Então, são constantes. E aqui a gente tem o nossa adição de evento. Então, dentro do nosso enviar palpite, que é essa constante, eu posso adicionar um evento. E o evento aqui é do tipo clique. Então, toda vez que eu clicar no meu botão enviar, ó, através, aqui tem o enviar, que é esse cara aqui, que a gente pegou dentro desse seletor. Esse seletor é esse cara aqui, ó, nosso input do tipo submit, né? É o botão para enviar. A gente tem essa classe. Então a gente pegou o botão aqui, adicionou uma variável e depois a gente adicionou um evento nela, através dessa estrutura aqui, né? A gente passa o evento e passa o método que ele vai ter que chamar, né? No caso aqui, essa function. Então a gente tem muitas, no JavaScript a gente tem funções, métodos, né? Que fazem uma determinada ação. Então quando o usuário digitar e clicar aqui, ele vai chamar esse checar palpite, né? E é assim que você declara uma função. Function, o nome da função, abre e fecha parênteses aqui, isso, parênteses, e abre e fecha chave, né? E aqui o que tiver dentro é a nossa lógica, tá? E aqui a gente poderia receber alguns parâmetros, enfim, mas nesse caso a gente não precisa, né? Que a gente pegou tudo aqui, as informações em algumas constantes, né? Bom, e nesse checar palpite, o que ele faz, né? Esse checar palpite, ele pega o valor do campo palpite e converte em um numérico. E é assim que você faz a conversão. Você fala que ele é um number, pega o valor e pede para ele converter, né? E aí ele vai setar o valor aqui, nessa constante palpite usuário. Aí em seguida, ele vai fazer a validação do contador. Se for igual a 1,
ele já vai colocar aqui palpites anteriores. Senão ele não vai ficar repetindo, né, essa informação. Aí o que ele faz? Ele pega o meu palpite, que é o meu campo lá, esse meu parágrafo aqui, e ele vai adicionar um texto dentro. Então, se eu enviar aqui, ó, ele vai colocar palpites anteriores e vai adicionar um texto dentro, né? E aí ele vai adicionar também o palpite que eu digitei e vai dar um espacinho aqui, né? Dessa forma que você pode concatenar. E com essa expressão aqui, mais e igual, você está adicionando o conteúdo dentro da variável, né? E aqui na sequência ele vai fazer as validações, né? Então o if é uma estrutura de condição, né? Então eu estou comparando valores ali, né? E aqui é o meu operador lógico, então eu estou comparando igualdade entre valores nesse caso. Aqui é a mesma coisa, né? Eu estou comparando se o palpite que o usuário digitou é igual ao número que eu pedi para gerar aleatório aqui, né? Então ele comparou isso. Se eu tivesse acertado, né, o número, ele ia colocar aqui, ó, em verde, parabéns, você acertou. E depois o meu baixo, esse parágrafo aqui, seria vazio, né? Ele está setando. Quando é só igual, ele está setando o valor. Então ele apaga o que tem lá e seta esse novo valor, né? Ele altera o valor da variável. E depois ele chama o set game over, né? Que é o nosso próximo método aqui, ó. Dando sequência, ele faz um else if aqui, né? Caso eu não acertei de primeira, né? Ele faz um else if para verificar a quantidade, né? Então depois do if, ele vem para esse else if. Se não for isso, então verifique se o contador é igual a 10. Se for igual a 10, vamos supor, eu fiz 10 tentativas, eu já eliminei as minhas chances, né? Então ele vai colocar game over, vai colocar aqui no campo vazio, baixo ou alto, né? E vai chamar o outro método que é setGameOver, que está aqui. Caso contrário, ele vai chamar o else. O else é quando você é a última condição, né? Se você não acertou e já estourou seu se não estourou seu palpite, não quer dizer que você errou, então ele vai exibir aqui que está errado, né? Então dessa forma que você seta um valor dentro do HTML, né? Text Content, e aqui você pode adicionar um estilo, né, com o style.backgroundColor, setando a cor vermelha, igual está aqui. E aí ele verifica, se o palpite que eu digitei for menor que o número aleatório, ele vai falar aqui, ó, o último palpite foi muito baixo, né, e é assim que você consegue exibir também no campo, né, pegando através do Query Selector, né, você pode colocar um Text Content, né, e setar o valor, que o último palpite foi muito baixo, que é esse cenário aqui. Caso contrário, né, ele faz uma outra checagem aqui. Se não, o palpite é maior, né? Se ele não é menor, ele vai verificar se ele é maior, né? Porque ele já verificou aqui se fosse igual, ele ia dizer que era parabéns, você acertou, né? Então, provavelmente ele podia colocar um else aqui, né? Mas por via das dúvidas, né? Ele colocou um else if e checou se o número é maior, né? Se o número for maior, então a gente vai exibir aqui, né? O último palpite foi muito alto. E aí ele vai incrementar, né, no nosso contador mais um, que é esse mais. Então ele vai acrescentar mais um número, né? Se ele começou com 1, ele vai ser o contador vai para 2 e assim por diante, quantas tentativas o usuário tentar. E aí o valor do campo ele seta vazio, então ele limpa o campo aqui e dá foco no campo na hora que eu clico no enviar. Então ó, ele volta o foco no campo, e finaliza aqui o nosso checar. Só que veja, tem dois lugares que ele chama o setGameOver. Então nesses dois cenários ele ia chamar o setGameOver. Vamos ver o que ele faz. Ó, no Game Over eu vou fazer a tentativa de 10 aqui, ó.
Então, o que vai acontecer? Ele vai desabilitar meu botão, meu campo, e vai desabilitar meu botão. Ó, vamos ver. Ó, desabilitou o campo, o botão. Aí ele cria um botão, né? Document Create Element Button, né? E depois ele vai colocar um texto dentro do botão, começar novo jogo. E depois ele vai fazer o seguinte, dentro do Buddy, do meu documento, no Buddy, aqui ó, dentro do meu documento no Buddy, ele quer adicionar um append. Né? O que é esse append? Ele vai adicionar um HTML no final, né? No caso, esse botão. Então, append shield, ele vai adicionar um botão dentro do meu HTML, de forma dinâmica, né? E no final ele adiciona um evento, né? Um evento de clique, né? Se eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai chamar o reset game, que é um outro método. Olha que legal. Quando a gente separa o problema em caixinhas, né? Divide o problema em partes menores, o nosso código também fica muito mais legível, né? E fácil de entender. Então, o que ele faz nesse reset game? Ele inicia o contador, ele pega o reset paras, né? Ele pega meus resultados, esse trecho aqui, ó, essa parte, e aí para cada elemento, né, do P aqui, ele vai setar o conteúdo como vazio, ó. Reset para, né? Esse aqui é uma estrutura de repetição, então for para cada, né, interação ali, ele vai setar esse text content vazio. Então, esse for, o que ele faz aqui? Ele pega o meu elemento aqui, reset paras, e adiciona o primeiro item, né, o item, né, nesse reset para, né? E aí, através dessa variável, na parte de text content, eu seto um valor vazio, né? E aí eu limpo minha tela. Olha lá, limpei a tela. E aqui embaixo, ele vai remover o botão. Ó. Como que ele remove? Se a Append Shield ele adiciona, Remove Shield ele remove da tela. E aí ele seta os campos aqui como Disable False. Então ele habilita os campos novamente para o usuário continuar as tentativas, né? E o valor do campo vai ficar limpo, né? E dá foco no campo. Então ele ficou assim, né? Com foco. E aqui o meu background color do último resultado fica branco, né? E eu mando gerar um número aleatório novamente. E começa tudo de novo no meu jogo. Legal, né? Bom, pessoal, em resumo, é assim que você pode criar um jogo de adivinhação com 3 métodos muito simples, né? Com algumas funções aqui, declarações de variáveis, de uma forma bem simples e quis passar aqui também rápido, né, para vocês entenderem como que é o funcionamento do JavaScript, né, e como você pode criar um jogo de adivinhação aí. Beleza? Bom, se você tem alguma dúvida ou quer ver algum conteúdo aqui no canal, deixa aí nos comentários que a gente vai estar olhando com muito carinho aí e vai trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Tamo junto e é só o começo. Tchau, tchau.